O Estúdio Labfonia é uma unidade cultural aqui no Palácio Barão de Guapim, em Barra Mansa, vinculada à Fundação Cultura Barra Mansa. O nosso objetivo é produzir conteúdo informativo, principalmente sobre a cultura e as políticas culturais da nossa cidade e da região. Hoje eu quero convidar você que está nos assistindo a conhecer um pouquinho mais do Fórum Regional de Políticas Culturais do Médio Paraíba Fluminense, que amanhã, quarta-feira, vai acontecer uma reunião em Resende. É uma reunião ordinária. Mas eu estou pegando o gancho dessa reunião de amanhã para falar sobre a política cultural regional e debater e conversar um pouquinho com a minha amiga, irmã e coordenadora de cultura aqui da Fundação Cultura, Aline Ribeiro, que também fez parte, já presidiu o Fórum Regional do Médio Paraíba. Então eu quero falar sobre a reunião de amanhã, o que tem de assuntos para tratar e qual é desse fórum. O fórum é uma instância participativa que mistura um pouco ali a sociedade civil com a gestão pública, e esse é o interessante dele, porque a gente tem fórum de sociedade civil, fórum só de gestores públicos, e esse é um fórum que pensa a região sem esses limites de quem é gestão, quem é sociedade. Então todos têm voz, todos têm participação, é muito horizontal. Desde 2017 o fórum está ativo. E a gente está vivendo agora um momento de reconexão desses municípios, muito por conta da movimentação do Ministério da Cultura, dessas leis de repasse, de descentralização de recursos, como a Política Nacional Aldir Blanc, que a gente está vivendo agora, como foi a Lei Paulo Gustavo, que a gente está no momento agora de encerramento, prestação de contas. Então, o Fórum é essa instância de participação, o Fórum Regional de Políticas Culturais do Médio Paraíba Fluminense, composto por esses 12 municípios aqui da nossa região, lá desde Itatiaia até Valença, Barra do Piraí, Rio das Flores, que é um pouquinho para lá. Então, a gente está numa boa reconexão. Essas reuniões têm sido reuniões itinerantes, então a gente vai até os municípios, entende a demanda local, mas também faz esse município refletir como ele se insere dentro da política regional. E é isso, é esse momento que a gente está agora falando muito de PNAB, muito de cultura viva regional, e quarta-feira agora, amanhã, né? A gente está em Resende, lá no Espaço Z, recebendo o pessoal ali das Agulhas Negras. Não só das Agulhas Negras, mas de toda a região. É dia 14 de agosto, às 14 horas, no Espaço Z. Vai lembrar que as reuniões são abertas a todos os agentes culturais. O Fórum tem uma organização de participação por meio de eleição em plenárias anuais, com o objetivo de trazer um membro da sociedade civil, um membro do poder público de cada cidade, de modo organizado. Isso não significa que só essas pessoas eleitas que são o Fórum. Não é bem assim, não é isso? Exatamente, o fórum ele tem a representatividade de, no mínimo, uma pessoa da gestão e uma pessoa da sociedade civil que são eleitos, que vão compor ali como membros, né, os membros representativos de cada município. Mas o fórum é uma instância aberta, o fórum ele é composto por esses agentes culturais da região. As reuniões são abertas, as reuniões elas são, todos têm direito a participar com voz e trazendo as demandas da cidade, para que a gente possa apreciar, para que a gente possa colocar em pauta também. Quais são os canais de comunicação do Fórum para quem quiser saber mais informações ou encaminhar suas sugestões, às vezes a denúncia ou a crítica? Como é que faz para falar com o Fórum? A gente tem o Instagram do Fórum, que é o que a gente mais movimenta, a rede social, que é @Fórum Médio Paraíba, Cultura Médio Paraíba. Fórum Cultura Médio Paraíba. E o e-mail do Fórum, que é forummedioparaíba@gmail.com. São esses dois canais mais diretos, né, de comunicação, que aí quem quiser acompanhar a agenda, acompanhar os vídeos, as orientações, onde que o fórum vai estar nesse mês. Cada mês a gente está numa cidade. Mês que vem, setembro, é em Itatiaia, outubro é em Volta Redonda, e depois novembro, Rio Claro, e dezembro encerra em Barra Mansa, né?
Barra Mansa, isso. De dezembro aqui, né? Isso. Então a gente ainda tem esse calendário até dezembro de percorrer algumas cidades. Desde o início a gente já vem percorrendo algumas. E é isso. Então esses são os canais diretos, né? @Cultura Med Paraíba é o mais direto, que é o Instagram, que a gente movimenta as informações todas por ali. O que está em pauta nesse fórum atualmente? Você falou um pouco das pautas comuns e corriqueiras e perenes. Todo dia que o fórum se reúne trata desses assuntos. Mas o que está em debate agora? Um assunto novo. Podemos falar um pouquinho do Cultura Viva Regional ou da PNAB em nível regional? O compromisso do fórum sempre foi, desde 2017, independente do momento da política cultural que a gente estiver passando, vivendo, ou os municípios ali, eles estão sempre compartilhando as informações. Acho que esse é o principal, né? Compartilhar a informação, organizar a região para que os municípios possam estar num nível de avanço das políticas culturais muito igualitário, né? Ou pelo menos que um município que esteja mais avançado possa ajudar um município que esteja começando ali a organizar seu conselho, seu plano, seu fundo. Então, esse momento a gente está discutindo muito a política nacional Aldir Blanc. A gente está avaliando a Lei Paulo Gustavo, como foram os editais, como tem sido a execução da Lei Paulo Gustavo, como tem sido a entrega desses projetos culturais que foram contemplados, como tem sido a prestação de contas. Paralelo a isso, a gente está pensando o recurso da Política Nacional Aldir Blanc, que os municípios já receberam e que a gente já está pensando e estruturando esses editais, e a Política Nacional Cultura Viva, que está dentro da PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc, e que a gente também, nas 2 últimas reuniões, que foram em Valença e em Pinheiral, a gente tem conversado muito de pensar essa política Cultura Viva para organizar e ampliar a rede dos pontos de cultura do Med Paraíba. E aí significa promover o desenvolvimento de pontos de cultura, principalmente nos municípios, vinculados aos municípios aqui da região, mas também promover um circuito de relacionamento entre os pontos da região. Uma coisa é o município estimular a criação de pontos de cultura no seu município, por meio do seu órgão gestor. Outra coisa é o que o fórum vem elaborando sobre conectar esses pontos numa rede de cultura viva Med Paraíba, é isso? Exatamente. Porque a gente tem o cadastro hoje, o cadastro nacional dos pontos de cultura, foi ampliado, né? A gente tem novos pontos de cultura surgindo na região que fizeram a sua certificação. A gente tem os pontos que já foram certificados nos editais promovidos tanto pelo Ministério da Cultura quanto pela Secretaria de Estado de Cultura nos anos anteriores. Então, a gente tem pontos que já estavam no mapa, pontos novos surgindo no mapa. Então, a nossa ideia é conectar esses pontos, entender quem são esses pontos que estão surgindo, fazer um mapeamento bem estruturado, fazer a conexão entre eles, porque essa é a base da política Cultura Viva, que esses pontos estejam conectados entre si. E ampliar essa rede, principalmente com mais recursos, não só com recursos que vêm da PNAB, quais outros recursos, e não só financeiros às vezes um recurso de um espaço físico, um recurso de um apoio, um recurso que o fórum pode dar, que é uma estrutura administrativa, de gestão, de orientação. Minutas de leis, de projetos, formação, pensar como o Med Paraíba pode estruturar essas redes, ampliar essa rede. E a gente sabe que tem municípios que receberam um recurso menor que 360 mil, que é mais que... A gente tem 3 municípios na região só que receberam mais de 360 mil. Barra Mansa, Volta Redonda e Resende. Barra Mansa, Volta Redonda e Resende. Acho que Valença também, 4. Que são obrigados. E os outros não são obrigados. Mas o que a gente tem conversado dentro do fórum é que mesmo os municípios que não são obrigados, que pensem dentro dos seus editais da PNAB algum mecanismo que não seja um edital mais estruturado, mas que seja uma premiação para fortalecer esses pontos que já existem, porque mesmo municípios pequenos como Coatis, Pinheiral, têm pontos de cultura mapeados. Pinheiral recebeu menos de 360 mil, mas tem um dos pontos mais importantes do país, que é o Jongo de Pinheiral, que é referência.
Então, a gente está orientando para que esses municípios, de alguma forma, pensem também na aplicação desses recursos para direcionar para a ampliação dessa rede, para direcionar para a conexão dessa rede Cultura Viva Médio Paraíba. E, além disso, que a gente busque a regulamentação municipal de cada cidade. Isso significa criar uma legislação em nível municipal, propor, né? Porque quem cria é o vereador, tá, mas você tá me entendendo, sabe o que eu estou dizendo? Porque é papel do legislativo criar, elaborar as leis. Mas é papel nosso, da política cultural, criar as regulamentações. Eu chamo isso de criatividade burocrática. Se tem um setor que é criativo, é a cultura. Então, e não tem leis que atendam plenamente às demandas e os anseios da comunidade cultural. Portanto, é nosso papel, nessas instâncias de participação, provocar ideias que possibilitem a sustentabilidade do setor. E isso envolve criar leis. Um tema que, inclusive, deve ser debate em nível legislativo e executivo também, em cada município, e é o que a gente chama de pauta municipalista, é a regulamentação de um programa Cultura Viva em cada cidade. Em pesquisa recente, concluímos que, além do Rio de Janeiro, que é a capital, só Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, tinha uma lei específica, e Niterói, só Niterói e Nova Friburgo, que tem leis específicas para o programa Cultura Viva. Em resumo, essas leis são autorizativas que permitem ao município a utilizar um recurso próprio em pontos de cultura e na rede Cultura Viva. Na nossa região, não existe nenhum município com um programa Cultura Viva municipal. Podemos contar com um fórum para estimular isso e difundir essa política? Certamente, esse é o papel do fórum. E esse tem sido o tema principal nas discussões do Cultura Viva Regional. Trazer essas referências dessas legislações municipais que regulamentam Cultura Viva no âmbito municipal. O fórum pegou uma referência do estado da Paraíba, que fez uma mobilização agora de leis municipais, né? Mandou para a gente uma minuta. Então, a gente tem Niterói, tem Nova Friburgo, que são leis um pouco mais antigas, né? Essa da Paraíba é um pouco mais recente, já considerando esse novo método de certificação, esse novo formato de fomento, já que a PNAB traz para o Cultura Viva. E a ideia é que a gente possa fazer isso em âmbito regional. E, além de trazer essas minutas, orientar o município, falar da importância, convencer uma procuradoria, convencer um prefeito de como é importante destinar recursos, não só esses recursos que vêm por meio dessas leis, dessas políticas de recurso descentralizada, não só com recursos que vêm do Ministério da Cultura, mas com a movimentação de orçamento municipal para política Cultura Viva. Maravilha. Acho que tem muito a ser desenvolvido nessa área, na nossa região e em todo o país. Mas é só mesmo a troca de informações, a constante capacitação e a utilização de todos os meios possíveis e necessários que nós vamos fazer difundir, chegar ao máximo de pessoas possíveis, e não só os interessados, aqueles com capacidade de implementar, de executar e de ser proativo na transformação do setor cultural. A política pública é uma engrenagem desse sistema super importante, e é por isso que a gente bate esse papo construtivo, e a gente também quer saber o que você sabe sobre isso, como está na sua cidade. Se você também que está nos assistindo não é da região do Médio Paraíba, pode contar para a gente nos comentários aqui do vídeo como é a realidade na sua cidade, que a gente espera corresponder e produzir conteúdo também para dialogar com isso. Então agradeço você que chegou até aqui assistindo esse vídeo, e sempre tem mais aqui no estúdio da Labfonia, no canal da Fundação Cultura Barra Mansa.